Nós recebemos essa denúncia de que esse rapaz teria sido o autor desse crime e ainda estaria em flagrante delito, né? E na sua residência ele guardava os objetos furtados desse prédio anexo à Secretaria de Finanças de Camaragibe. E já havia tentado, inclusive, derreter os fios de cobre, né, para possível revenda. E no local se verificou que ele é reincidente, especificamente nessa prática, e usuário de drogas, né? Já foi internado algumas vezes, né, e utiliza dessa prática, desse furto, para sustentar o seu vício. Importante dizer também que ele escolheu um horário, como a gente já disse, da madrugada, que é um horário ali que provavelmente ele encontrou mais facilidade, até mesmo por não ter aquele fluxo de pessoas. A polícia acredita que ele contou com o apoio de alguém ou acredita que realmente ele conseguiu fazer tudo sozinho? Não, ao que tudo indica as investigações, ele agiu sozinho, né? Praticou um furto qualificado mediante arrombamento, danificou as grades e a porta, né, da secretaria, desse prédio anexo, e subtraiu esses materiais, provavelmente para revender posteriormente e alimentar o vício dele em crack. Importante dizer que essa questão do próprio envolvimento dele com drogas, né, nessa situação de ser dependente, foi um cenário que vocês mesmos encontraram no momento dessa prisão, né? O senhor estava relatando para a gente que ele estava visivelmente ali sob efeito de entorpecentes. Exato, ele foi encontrado ainda sob efeito de entorpecentes, né? Não ofereceu nenhuma resistência. Nós tivemos a cooperação também dos familiares e se verificou, né, que ele, além de ter sido internado algumas vezes, ele é reincidente, já foi incriminado pelo tráfico de drogas e também por furtos. Então, ele encontrava-se nesse exato momento da prisão dele ainda em liberdade provisória pela prática de um crime anterior. Importante a gente ressaltar essa questão porque ele já estava respondendo, ou seja, não é um crime, digamos que do passado, né? Algo que ele ainda estava respondendo e agora acaba somando-se essa nova situação aqui também com ele. Importante a gente dizer que, que essa investigação, inclusive, de pelo menos mais uma situação onde esse mesmo jovem teria realizado o furto, não está sob a responsabilidade aqui da Delegacia de Camaragibe. Então, essa ocorrência fica registrada aqui, a investigação deve prosseguir, mas é importante dizer que o trabalho também segue, né, para a delegacia correspondente ali de São Lourenço, até para verificar para confirmar ou não se de fato se trata da mesma pessoa. Infelizmente o que a gente verifica nesse tipo de crime é que eles são compulsivos, né? Eles furtam, eles vão presos, às vezes saem em audiência de custódia, às vezes não, mas voltam a cometer porque o vício em drogas os impulsiona, né? Então há essa possibilidade de ele ter cometido outros furtos nessa mesma situação, até por utilizar o mesmo modus operandi, né, de furtar durante o repouso noturno e rompimento de obstáculo e furtar objetos para revenda posterior. Delegado, até mesmo essa relação dele com a família, né, com as drogas, pode ter possibilitado até ele ter realizado, por exemplo, a questão de queimar o fio de cobre sem que a família percebesse algum tipo de movimentação para além do que ele já faria ali no dia, até pelo próprio uso do entorpecente, né, um cheiro que seria até mesmo parecido ou poderia, de alguma forma, encobrir, não é, o que ele realmente estava fazendo ali. O que se verifica é que geralmente é um sofrimento muito grande para a família, né? Então eles não têm horário fixo, não têm uma rotina e essa tentativa de queimar o fio de cobre pode realmente não ter despertado a atenção da família, porque ele, sendo usuário, né, já teria aquele cheiro característico mesmo. Inclusive, é importante a gente dizer, né, como o próprio delegado já falou, reforçar que é uma situação onde esse homem ele já responde, inclusive, por um crime de furto. Então, seria realmente um furto que ele estaria cometendo para alimentar o vício. Vai depender do entendimento do juiz na audiência de custódia. A gente sabe que se trata de um reincidente, mas sabe também que é um flagelo social, né, que é uma pessoa que precisaria até de uma internação para se tratar desse vício em drogas. Não é um criminoso violento, mas para suprir, né, a sua necessidade de drogas, ele pratica esses crimes patrimoniais. A gente está falando de uma situação onde ele conseguiu levar computadores, né, o próprio fio que ele estava ali queimando para já dar o direcionamento que ele queria, produto de limpeza. Já deu para contar, ter uma ideia de quanto seria esse prejuízo? Pelo menos duas CPUs, né, com todos os apetrechos, mouse, teclado, fios de cobre.
né? Um prejuízo de alguns milhares de reais, mas assim, nada muito significativo também. E a gente sabe que eles costumam vender por muito pouco, né? Eles, quando estão nessa situação, pegam um computador que às vezes vale 4, 5 mil reais e vende por qualquer quantia que ele possa reverter em droga, principalmente quando se trata de crack. Delegado, como a gente está falando de uma secretaria, né, um órgão ali do público e tudo mais, já se tem alguma informação, se tinham informações importantes nesses computadores, qual seria o conteúdo, ou seria algo de reserva? Não tem nenhuma informação no inquérito nesse sentido, né? Realmente é um dano ao erário público, né? O patrimônio público, mas o computador não chegou a ser danificado. A única coisa que ele estava tentando chegou a derreter, né? Os fios de cobre para tentar revender. O computador foi restituído à prefeitura em perfeito estado, inclusive. E a gente reforça que no momento dessa prisão, o delegado até estava contando, que ele não esboçou qualquer tipo de reação para tentar se sair daquela situação e nem sequer teve condições de falar nada, até porque estava visivelmente sob efeito aí de drogas. Vou agradecer ao delegado Franco Soriano por dar essas informações para a gente, claro, parabenizar pelo trabalho e a gente também, André, fica nessa expectativa para o resultado da audiência de custódia, porque é uma pessoa que acaba furtando, cometendo crimes para sustentar o vício e acaba, infelizmente, encontrando ali um local específico, né, uma área específica que ele acha mais fácil para realizar essas investidas e aí também acaba impactando a população, digamos, do município, que acaba também sendo ali afetada, porque é dinheiro público, né, que está ali sendo investido e aí acaba ganhando destinos aí escusos. André.